Olá, meus colegas. Retomando o estudo do Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, na parte promoções de oficiais, nós vamos dar uma olhada agora num ponto muito importante, recorrente em prova, e mais do que recorrente em prova, é importante compreender quais são os requisitos para a promoção. Embora os requisitos que nós vamos estudar agora eles estejam inseridos dentro do capítulo dos oficiais, em sua imensa maioria, eles são aplicáveis às praças também. Então, observe isso, porque na hora que eu chegar no estudo da promoção ou das promoções das praças, eu vou ter que, direta ou indiretamente, retomar os pontos que nós vamos ver aqui e agora. Essa aula ela está centrada nos artigos 186 até o artigo 189. Então, já abra aí a sua apostila do Conceituar A Concursos, localize o seu estatuto diretamente no 186 e vamos dirimir, afastar agora toda e qualquer dúvida. Me acompanhem e fiquem atentos. Vamos lá. Assim diz o nosso artigo 186. Constituem requisitos para concorrer à promoção. Constituem requisitos para concorrer à promoção. Para que o indivíduo tenha condições de concorrer à promoção, isso não quer dizer que ele será promovido, é para ter o direito de ser avaliado no que se refere à promoção, ele tem que preencher alguns requisitos bastante objetivos no geral. Claro que tem alguns aí que vão ter uma carga de subjetividade, mas em geral são requisitos bastante objetivos. Nós temos 7 requisitos aqui fixados. O primeiro deles, a idoneidade moral. Para você ser promovido, você tem que ser idôneo moralmente. A aptidão física é um outro requisito. Aí você poderia dizer, mas que aptidão física é essa? Calma, você não vai passar num teste de 2.400 metros, chatorrão, barra abdominal. Não é isso. Intertício no posto. Nós temos intertício no posto e vamos ter no capítulo das praças intertício na graduação. Mas cada coisa em seu devido lugar, cada coisa em seu tempo. Vamos ver esses detalhes aqui. Comportamento disciplinar satisfatório. Para você, doutor, imaginar em concorrer à promoção, você deve estar num comportamento mínimo, no mínimo B-24. Se você tiver com B-25, você nem vai concorrer à promoção, você não tem requisito. Então, o requisito mínimo para a promoção é conceito B menos 24 pontos. Abaixo disso, não preenche o requisito. Aprovação no exame de aptidão profissional, no EAP. Eu tenho que estar aprovado, nota mínimo 6. É evidente que se eu tiver só nota 6, possivelmente eu não serei promovido. Mas se eu tiver nota abaixo de 6, eu nem preencho o requisito. Eu não estou aprovado no EAP. Outro elemento, AADP. Avaliação Anual de Desempenho e Produtividade. Lá na AADP, você tem que ter uma nota mínima de 60% para poder preencher o requisito para a promoção. E, além disso, tem que possuir alguns cursos. Você é capitão, quer ser promovido a major? Tem que fazer um curso específico, que tem um processo seletivo, que é o processo seletivo do CESP, é o curso de especialização em segurança pública. Se você tenente-coronel, às vezes o major também pode fazer, mas você é tenente-coronel, quer concorrer à promoção a coronel, você tem que fazer um curso, que é o CEGESP. Aqui é o curso de gestão, de especialização em gestão estratégica de segurança pública, para promoção a coronel. Agora, você quer ser promovido a tenente, tem que fazer o CFO, em alguns casos tem que fazer o CHO. Esses são os requisitos de maneira aberta. Agora nós vamos ver cada um deles de maneira individualizada. Você tem que saber todos. Olha, quero concorrer à promoção. Idoneidade moral, aptidão física, intertício no posto, comportamento disciplinar satisfatório, aprovação no EAP, nota mínima de 60% na AADP, e eu tenho que ter determinados cursos, CFO, CHO, CESP, CEGESP, por exemplo. Então, nós vamos ver agora, de maneira detalhada, a idoneidade moral. Sabe o que eu tenho a dizer para você inicialmente? Idoneidade moral, todos temos. Ser idôneo moralmente é a regra. Nós vamos perder a idoneidade moral
num caso muito específico. Então, a princípio, todos nós somos idôneos moralmente. Você que está me vendo agora é idôneo moralmente para a promoção, a não ser que você tenha sido atingido pela seguinte situação. E veja bem, anota aí na frente do seu artigo 186, no inciso 1, caso já não esteja anotado. As apostilas do conceitual a concurso, em regra, eu já coloco até a referência. Nós vamos olhar aqui no artigo 186, esse mesmo artigo, mas agora vamos dar uma olhada nele no parágrafo 2º. Depois eu volto no parágrafo 1º. Veja o que diz o nosso parágrafo 2º. E aqui não é só uma leitura. É uma leitura atenta. É uma leitura cuidadosa. Veja, qual é a regra? Todos nós possuímos idoneidade moral. Quando que eu veja, o oficial punido em decorrência de sua submissão a processo administrativo disciplinar de natureza demissionária. Pode ser um PAD ou pode ser um PADS. Vou escrever para você aqui. Ó. Pode ser um PAD ou pode ser um PADS. Mas não é qualquer PAD, nem é qualquer PADS. Agora veja bem, o oficial foi submetido a um PAD ou a um PADS, e no final desse processo, vou escrever para você não ter dúvida, ele não foi demitido, não foi reformado disciplinarmente de forma compulsória, por exemplo. Veja bem, não é porque instauraram um PAD ou instauraram um PADS que o indivíduo sujeito ao processo necessariamente será demitido. Necessariamente será submetido a uma sanção de reforma disciplinar compulsória, ou se ele está lá na reserva, se ele vai perder o seu posto, a sua patente, não. O PAD vai garantir o contraditório e a ampla defesa. E ao final do processo, ele pode ser arquivado. Ao final do processo, se for um oficial e a posição do comandante-geral for pela demissão, tem que mandar para o Tribunal de Justiça Militar, por exemplo. Se for reforma disciplinar compulsória, tem que mandar para o Tribunal de Justiça Militar para que o Tribunal de Justiça Militar possa decidir. Isso é um preceito constitucional que eu já estudei, junto com vocês. Mas o que eu quero demonstrar é, pode ser, todavia, que no final daquele PAD se entenda, ou daquele PADS, que, de fato, o oficial praticou uma transgressão disciplinar. Mas não é caso de demissão, não é caso de reforma disciplinar compulsória. Aí, no final desse PAD, ele pode vir com a seguinte sanção, lá no Código de Ética, vou pegar aqui, ó, artigo 24 do Código de Ética. No final do PAD, artigo 24, incisos 1 a 4, lá do Código de Ética, ele pode sair do PAD apenas com uma advertência, ele pode sair desse PAD apenas com uma repreensão, apenas com uma prestação de serviço, ou simplesmente com uma suspensão. Então, no final desse PAD, esse oficial, ele foi punido. Para esse parágrafo 2º ter utilidade, é evidente que esse oficial não foi demitido. Porque se ele estiver demitido, vou falar de idoneidade moral como? O demitido vai concorrer à promoção? Claro que não. Então, no PAD, não houve aplicação de sanção disciplinar de demissão. Não houve aplicação de reforma disciplinar compulsória, nem pelo Tribunal de Justiça Militar. Então, veja, o oficial punido em decorrência da sua submissão a um PAD ou a um PADS. Processo administrativo disciplinar de natureza demissionária. PAD ou PADS. Agora veja bem, não é qualquer PAD. Não é qualquer PADS. Olha, esse PAD que vai fazer com que ele eventualmente perca a idoneidade moral. Esse PADS que vai fazer com que ele eventualmente perca a idoneidade moral, eles têm que ser baseados nos seguintes postulados. No caso do PAD, é o artigo 64 do Código de Ética, inciso 2. No caso do PADS, é o artigo 34 do Código de Ética, inciso 2. O que eu quero dizer com isso? E eu acho que você já entendeu. Olha, o que é o artigo 34, inciso 2 do Código de Ética? É quando o militar não estável pratica um ato atentatório à honra pessoal ou ao decoro da classe, independentemente do conceito em que ele esteja classificado. O que está no artigo 64, inciso 2 do Código de Ética? É quando o militar estável pratica um ato que atenta contra a honra pessoal ou decoro da classe, independentemente do conceito em que ele está classificado. O único PAD ou o único PADS que vai possivelmente gerar a perda da idoneidade moral
é aquele PAD ou aquele PADs que foi instaurado por ato que atenta contra a honra pessoal ou decor da classe. Se o militar foi submetido a um PAD por depreciação de conceito, está lá no conceito 6, praticou uma falta disciplinar de natureza grave, ou se ele é um militar estável, está lá no conceito C, e é reincidente em falta disciplinar de natureza grave, instaura um PAD ou um PADs por depreciação de conceito. Se no final ele não for demitido, ele não perdeu a idoneidade moral, em razão daquele processo. Ele só perde a idoneidade moral se ele for punido em um PAD ou em um PADs por ato que atenta contra a honra pessoal ou o decoro da classe. Veja bem, pela prática de ato que afeta a honra pessoal ou o decoro da classe. Depreciação de conceito não gera PAD por depreciação de conceito. PADs por depreciação de conceito não gera perda da idoneidade moral, somente por ato que atenta contra a honra pessoal ou decoro da classe. Ele foi punido, ele não foi demitido, ele foi punido. Quando é que esse oficial vai recuperar a sua idoneidade moral? 2 anos após o término do cumprimento da sanção disciplinar. Claro e inequívoco? Compreendeu o raciocínio? Então ele foi punido com advertência, repreensão, prestação de serviço ou suspensão. Cumpriu a punição, é o plano finalzinho. Cumpriu a punição, depois do término do cumprimento da punição, ele vai ficar 2 anos sem ter o requisito de idoneidade moral. Depois de 2 anos é que ele recupera a sua idoneidade moral. Só depois de 2 anos que ele poderia, portanto, concorrer à promoção, vez que não está preenchendo o requisito do 186 no inciso 1. Vou partir para o inciso 2. Aptidão física. O que é aptidão física aqui para promoção? Aí eu faço a indicação na aptidão física. Artigo 186 aqui do nosso Estatuto, no parágrafo 3º, e artigo 194 aqui do Estatuto. Quando eu estava na graduação de sargento, faz tempo, hein? Lá em 2007, eu fui concorrer à promoção a segundo sargento. Eu fui chamado na SAS da unidade à época. Fui lá no médico, mediram a minha pressão, perguntaram como é que eu estava, e eu disse assim, estou bom igual um coco. O médico disse, você está bom mesmo. Escreveu assim, apto para promoção. Quando eu fui concorrer à promoção a primeiro-tenente, por exemplo, eu passei na inspeção de saúde, lá no NAIS, na unidade. O médico olhou para mim e perguntou assim, e aí, Cardoso, como é que você está? Eu disse, doutor, estou bom igual um coco. Ele olhou, é mesmo, Cardoso, você está bom mesmo, está até com a cara de coco, está saudável. Escreveu para mim, apto para promoção. O que eu estou querendo dizer com isso, com essa brincadeira? Que a aptidão física para promoção, se você pegar o regulamento de promoção de oficiais, ou o regulamento de promoção de praças e lê-los, você vai verificar que aptidão física significa o indivíduo está pronto para o serviço, ele tem aptidão física. Então ele passa no médico, o médico olha a condição clínica dele geral e escreve lá, apto para promoção. Vê aí no parágrafo 3º do artigo 186. Os casos de inaptidão física serão atestados por junta militar de saúde. Para que o militar não tenha aptidão física, ele é encaminhado para a JCS, inclusive, e vai ter lá um corpo de profissionais que vai avaliá-lo. Porque se ele for inapto fisicamente, a depender do caso, isso pode gerar até reforma. Então, a aptidão física aqui é estar pronto para o serviço. Eu aproveito e trago aqui o artigo 194. Os candidatos incluídos no quadro de acesso. Quadro de acesso é uma relação para promoção. Tanto uma relação por antiguidade, quanto uma relação por merecimento. O que diz o nosso artigo 194? Olha, se o candidato ele foi incluído lá no quadro de acesso, ele só pode ser promovido se ele for julgado apto em exame de saúde, conforme dispõe o regulamento de promoção de oficiais. É aquela passagenzinha que a gente faz lá no médico. Ele põe na nossa papeleta, no nosso prontuário, apto para promoção. Isso é aptidão física. Então, verificamos 2 situações, 2 requisitos, idoneidade moral e aptidão física. Vamos agora ao 3º requisito, que é o intertício no posto. Intertício significa intervalo. Se você não conhece essa palavra, escreva em algum lugar aí na sua apostila. Intertício quer dizer intervalo. É o intervalo de tempo. Intertício no posto é o intervalo de tempo que o militar deve permanecer em determinado posto para preencher os requisitos para promoção aos postos
subsequentes. Então veja aí na minha anotação. Intertício no posto, eu trago para vocês o artigo 186 em 2 parágrafos. Os parágrafos 4º e 5º. Então vamos vê-los agora. Nós vamos olhar essa questão do intertício no posto. E você vai ler aqui no seu parágrafo 4º. Veja, intertício no posto é o período mínimo, é o intervalo mínimo, contado dia a dia. Quando fala contado dia a dia, que é efetivo serviço que o militar deve ficar em determinado posto para concorrer à promoção subsequente. Isso é uma das leituras que se faz disso, né? Intertício é o período mínimo, contado dia a dia, em que o oficial deverá permanecer no posto, naquele em que ele está, para que possa ser cogitado para a promoção, tanto pelo critério de merecimento, quanto pelo critério de antiguidade. Então, você deve ficar em determinado posto por um período, para que você possa sonhar em ser promovido ao posto subsequente. Quando você pensar em intertício para oficiais, você vai escrever em algum cantinho da sua prova. Pensou em intertício para oficiais, você escreve lá, 24.411. Intertício de oficiais é 24.411. É isso aqui, ó, que eu escrevi mais elegante aqui. Intertício, 24.411. Você escreveu o intertício e agora, ao lado de cada um desses números, você vai escrever os postos que existem na carreira hierárquica. No primeiro 2 lá, 2, segundo-tenente, 4, primeiro-tenente, 3, capitão, o próximo 1, major, o próximo 1, tenente-coronel. É assim que você pensa em intertício. Vou fazer aqui, ó. Vou tentar fazer aqui para ver se fica fácil essa identificação. Apareceu para você, você simplesmente faz essa indicação. Vou colocar aqui, ó. Intertício no posto. Escreveu 24.411. Agora você põe a cadeia hierárquica aqui, ó. Eu não vou pensar no número, não. Escrevi o número e põe a cadeia hierárquica. Segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão, major e tenente-coronel. Só isso. E o que isso significa, né? É só isso, mas eu preciso ver o que isso significa. Isso significa que o segundo-tenente, para começar a sonhar em ser promovido a primeiro, ele tem que ficar 2 anos como segundo-tenente. O primeiro-tenente, para começar a sonhar a promoção para capitão, ele tem que ficar pelo menos 4 anos como primeiro-tenente. O capitão, para começar a sonhar com a promoção a major, ele tem que ficar pelo menos 4 anos como capitão. O major, para sonhar, para ter a audácia de pretender ser tenente-coronel, ele tem que ficar pelo menos 1 ano. E o coronel, de idêntica forma, para ele sonhar em ser promovido a coronel, ele tem que ficar pelo menos 1 ano como tenente-coronel. É a indicação aqui, de maneira mais simples. Veja, 2 anos como segundo-tenente, está aqui. Primeiro-tenente tem que ficar pelo menos 4 anos para poder sonhar a promoção a capitão. Capitão, pelo menos 4 anos como capitão para sonhar em ser major. 1 ano como major para poder concorrer à promoção a tenente-coronel. E 1 ano como tenente-coronel para poder sonhar em ser promovido a coronel. Essa é a ideia de intertício. Período, intervalo mínimo a que se deve permanecer, em que se deve permanecer em determinado posto para poder ser cogitado as promoções subsequentes. Mas agora nós temos uma outra situação que não é um posto, aqui é uma graduação. É o aspirante, é uma praça especial. Então ele ainda não é oficial porque ele não tem posto. Para o aspirante nós temos graduação. Quanto tempo que a criança tem que ficar lá como aspirante? Eu fiquei como aspirante durante 6 meses. O intertício do aspirante, para que ele possa ser promovido a segundo-tenente, é de 6 meses. Aí você anotou lá em seu parágrafo 5º. O intertício do aspirante oficial será de 6 meses, fim do qual será promovido ao posto de segundo-tenente, independentemente da data prevista no caput do artigo 184. Doutor e doutora, qual é a data prevista lá na cabeça do artigo 184?
As promoções acontecerão anualmente no dia 25 de dezembro. Quais acontecerão no dia 25 de dezembro? Promoção por merecimento e por antiguidade. O aspirante é promovido a tenente é por necessidade de serviço, porque terminou o seu curso de formação lá. Não é por antiguidade, nem é por merecimento. Por essa razão, especificamente, trabalhando dentro dessa perspectiva, que independe da data prevista lá no 84. O que a Polícia Militar faz? Normalmente declara o aspirante no mês de dezembro para fazer coincidir esses 6 meses com o dia 9 de junho, que é o dia do aniversário da PM. Então, o aspirante é promovido a segundo-tenente no dia 9 de junho como tradição, que é uma adequação que a polícia faz para fazer coincidir essa data. Cumpre o aspirantado de 6 meses e é promovido a segundo-tenente. Então, vimos agora, até agora, 3 requisitos. Idoneidade moral, aptidão física e intertício do posto. Agora a gente vai olhar o comportamento disciplinar satisfatório. Aí ele vai aparecer aqui, ó. Comportamento disciplinar satisfatório, você marcou para mim o artigo 186, esse mesmo artigo, lá no parágrafo 6º. Meu nobre colega, minha nobre coleguinha, é evidente que eu estou fazendo isso dessa maneira, eu estou te indicando os incisos do 186 e correlacionando o inciso com os respectivos parágrafos para que haja a maturação do seu conhecimento e uma apreensão mais facilitada. Essa é a forma de estudar isso. Porque senão você estuda isso de maneira dispersa e não consolida. Eu estou segmentando aqui. Eu estou relacionando o comportamento disciplinar satisfatório no inciso 5, no inciso 4, perdão, com o respectivo parágrafo que trata dele. Então, requisito para a promoção. Comportamento disciplinar satisfatório. Eu tenho que estar no mínimo em qual conceito para eu ser promovido? No mínimo no conceito B menos 24. Esse aqui é o mínimo. Como é que eu sei isso? Ora, eu sei isso ao ler o parágrafo 6º. Não preencherá o requisito comportamento disciplinar satisfatório o oficial que estiver no conceito C. Ora, aqui eu não tenho problema, porque o conceito C começa no menos 51. De fato, ele não tem comportamento disciplinar satisfatório. Ou se ele estiver no conceito B, com pontuação igual ou inferior a 25 pontos negativos. B menos 24 é superior a B menos 25. Então, com B menos 24, eu posso ser promovido. Quando eu não posso? Quando eu estou no conceito C ou B, com pontuação igual ou inferior a 25 pontos negativos. B menos 25, menos 26, menos 27, menos 28. E assim sucessivamente, até entrar lá no conceito C, é uma situação que inviabiliza que aquele candidato sequer concorra à promoção, visto que ele não tem comportamento disciplinar satisfatório. E o outro requisito é o EAP, o Exame de Aptidão Profissional. Aqui eu trago, na indicação do EAP, 2 parágrafos também, aqui do artigo 186. Os parágrafos 7º e 8º são importantes. Veja bem, para o oficialato, quem faz EAP? Apenas os primeiros tenentes. Capitão faz CESP. Major e tenente-coronel vão fazer CEGESP. Tem processo seletivo para isso. EAP é convocação, ainda é melhor. Quem faz EAP são os primeiros tenentes. Essa é a regra no oficialato. Mas primeiro tenente de qual quadro? QOPM, QOS, QOE, QOC, quadro de oficiais capelães, todos os quadros de oficiais farão o EAP, o Exame de Aptidão Profissional. Vamos olhar primeiro o parágrafo 7º. O EAP, o Exame de Aptidão Profissional, é aplicado a todos os primeiros tenentes, independentemente do quadro. Vou repetir. Oficial do QOPM, primeiro tenente, tem que fazer EAP para ser promovido a capitão. Oficial do QOS, tem que fazer EAP para promoção a capitão. Do QOC, idem. Do QOE, de idêntica forma.
E do quadro de oficiais capelães, também. O quadro de oficiais capelães também tem que fazer o EAP, independentemente do quadro. E esse EAP vai versar sobre matéria de interesse das instituições militares estaduais. E quem vai definir quais são essas matérias de interesse institucional? O respectivo comandante-geral, através de um ato próprio em que ele estabelece quais são aquelas matérias que compõem o interesse institucional para fins de EAP. No ano de 2020, você que está me vendo aí agora já observou que a matéria do EAP chegou a um limite nunca antes visto. O conjunto de conteúdos aumentou de uma maneira inimaginável. É até difícil fazer aí o fechamento de todo esse conteúdo em razão da dimensão que o EAP se tornou. Se você deixar para estudar em cima da hora, você terá dificuldades. Outro ponto agora sobre o EAP, muito importante para você colocar um P de prova muito elegante, que é esse parágrafo 8º. Vou até limpar aqui para ficar fácil para nós. Vou colocar o meu estilizado aqui, ó. O meu P de prova bem elegante aí, tá vendo? Resultado de EAP. Resultado de EAP, moço, não altera a ordem de classificação por antiguidade. Eu fiz CFS 2002, fui o primeiro colocado de CFS. 01 de CFS. Fiz EAP em 2007, porque a regra era diferente na época. Fiz EAP em 2007, eu não fui o primeiro colocado no EAP. Alguns colegas tiveram notas melhores do que as minhas naquela ocasião. Perfeito. Eles se transformaram da noite para o dia em mais antigos do que eu, na turma de CFS? Não. Eu continuei sendo 01 em razão da minha classificação do CFS. Porque a nota do EAP é requisito para promoção. Mas nota de EAP não altera a ordem de classificação por antiguidade. Eu continuei sendo o mais antigo. É apenas um requisito para a promoção. Vamos agora verificar o resultado igual ou superior a 60% na AADP. Isso aqui é importante. Importante. Resultado igual ou superior a 60% na AADP. Por que isso é importante? Porque para quem recebe adicional de desempenho, esse indivíduo que recebe adicional de desempenho, ele é submetido anualmente a uma avaliação de desempenho individual, chamada ADI. Essa ADI, ela é integrada por alguns fatores de aferição do mérito que nós já tivemos a oportunidade de estudar detidamente. Então vamos falar de avaliação de desempenho individual. Eu tenho dois elementos que eu não posso deixar de considerar. E você depois vai revê-los lá nos artigos 59A, 59B. Quando eu falo de avaliação anual de desempenho e produtividade, de avaliação anual de desempenho e produtividade, AADP, eu não posso confundir a ADP com a ADI. Para eu receber adicional de desempenho, o ADE, nós temos alguns requisitos. Então, o indivíduo que vai receber ADE, ele tem que verificar o seguinte. Primeiro, ele tem que alcançar a estabilidade, no mínimo 3 anos de efetivo serviço no cargo. E depois ele tem que ver se ele tem um número de ADIs satisfatórios. Então, aqui eu tenho especificamente os elementos constitutivos do ADE. Então, estou falando do ADE em relação aos chamados requisitos. Estabilidade aqui no ADE e número de ADI satisfatório. Ocorre, todavia, que essa ADI aqui, ela é formada por alguns fatores, que o nosso estatuto vai dar a eles o nome de fatores de avaliação. Então, a ADI é composta por 3 fatores, que nós sabemos, elas são os fatores de avaliação. Então, como é que a minha avaliação de desempenho individual, como é que ela é integrada, como é que ela é composta? Ela é composta por 3 elementos, que são os fatores de avaliação. Esses elementos são, para formar a minha nota lá na ADI, esses fatores são a AADP, avaliação anual de desempenho e produtividade, vai olhar também o meu conceito e vai olhar
o treinamento policial básico. Esses são os 3 fatores de avaliação. Veja que nós temos requisitos para a ADE, estabilidade e número de ADIs satisfatórios. E fatores de avaliação na ADI, na avaliação de desempenho individual. A ADP, conceito e TPB. Na ADP, eu posso tirar até 50 pontos. No conceito, eu posso tirar até 30 pontos. No TPB, até 20 pontos. A soma desses pontos vai totalizar a nota máxima que eu posso tirar na ADI, que é 100. Ocorre que, para a minha ADI ser satisfatória, qual é a nota mínima que eu tenho que ter? Na ADI. ADI satisfatória, nota mínima de 70%. Mas a ADI, ela é composta por ADP, por conceito e por TPB. Não tem nada a ver com requisito para promoção. Ali é para receber adicional de desempenho. Quando a gente vai olhar requisito para promoção, nós vamos pegar só a ADP, isoladamente, só a avaliação anual de desempenho e produtividade. E diferentemente da ADI, que a nota mínima é 70, no requisito para promoção, a ADP, a nota mínima pode ser de apenas 60%. Isso você tem que marcar, porque senão você pode vir a confundir. Isso aqui não está relacionado com promoção. Isso que eu marquei aí é adicional de desempenho. Promoção está aqui, ó. Na ADP, para promoção, eu posso tirar no mínimo 60%. Porque se eu pegar a nota da minha ADP, que foi 60%, somar com o meu conceito e somar com o meu TPB, eu posso chegar a 70% na ADI. Então, são coisas distintas. Lembre-se que, para a promoção, a ADP tem que ser de, no mínimo, 60%. Lembre-se que, para receber adicional de desempenho, você tem que ter um número X de avaliação de desempenho individual satisfatórias, as ADIs, e para adicional de desempenho, a ADI satisfatória é de, no mínimo, 70%. São coisas distintas. Vamos agora ao último requisito aí estabelecido, que eu já tive a oportunidade de falar inicialmente. Para que alguém, um oficial, possa concorrer à promoção, ele tem que possuir alguns cursos realizados em instituição militar estadual ou em outra corporação. Se ele tiver realizado em outra corporação, claro, tem que haver aí convênio ou autorização. Em Minas Gerais não é normal você pegar um oficial da PM no curso de formação de oficiais e ele fazer curso de formação em outro estado da federação. Isso não é normal. Mas outras polícias já garantiram que seus integrantes fizessem curso aqui na PM. O fato aqui estabelecido, olha, para o indivíduo concorrer à promoção, ele tem que possuir determinados cursos, o oficial, que podem ser realizados na PM ou realizados fora da PM mediante convênio. O normal é fazer CESP e CEGESP, por exemplo. O normal não. A gente vê, de vez em quando, o oficial fazer CESP ou CEGESP em outras polícias espalhadas pelo Brasil. Isso a gente vê. Agora, o curso de formação não. O curso de formação, via de regra, é aqui. Para o oficial concorrer à promoção, qual é o primeiro requisito que ele tem que ter? Falando de oficial de fileira, né? Ele vai fazer o CFO, o curso de formação de oficiais, para promoção ao posto de segundo-tenente no QOPM. É claro que, antes de chegar no posto de segundo-tenente, ele passa pelo aspirantado. Fica 6 meses ali como aspirante, para depois ser promovido a segundo-tenente. Chegou a segundo-tenente, ele vai fazer posteriormente, aí não é um curso específico, ele vai fazer um exame. Ele vai ser promovido segundo-tenente, vai ser promovido a primeiro-tenente. Quando ele chegar a primeiro-tenente, ele vai ter que fazer um exame, que é o exame de adaptação de oficiais, é o exame de aptidão profissional, o EAP, para poder concorrer à promoção a capitão. Esse é o exemplo que está aí no nosso inciso 5, aprovação no exame de aptidão profissional. Todavia, para ele continuar avançando na carreira, ele tem que fazer outros cursos. Nós vamos ver 2 deles aqui. O primeiro deles, curso de especialização em segurança pública, CESP, ou mestrado, ou equivalente lá no Corpo de Bombeiros, para promoção a major. Ah, o capitão quer ser major, está sonhando em ser major. Aqui na PM, ele tem que fazer o processo seletivo do CESP, ou um mestrado, ou equivalente no Corpo de Bombeiros Militar, para promoção aí ao posto de major. Evidentemente que esse mestrado, a gente vai ver posteriormente, tem que ter autorização da Polícia Militar para que seja reconhecido.
Agora, eu estou na condição de tenente-coronel e, às vezes, o próprio major pode fazer. Eu já estou me preparando e sonhando com a minha promoção a coronel. Para ser promovido a coronel, tem que fazer outro curso. E o curso é um curso de especialização em gestão estratégica de segurança pública, que é o CEGESP. Então, para o capitão a major, CESP. Para o tenente-coronel a coronel, CEGESP. Ou mestrado ou doutorado, ou equivalente no Corpo de Bombeiros Militar para promoção ao posto de coronel. Para promoção ao posto de major, tem que fazer CESP, o capitão faz CESP. Para promoção ao posto de coronel, o tenente-coronel aí vai fazer o CEGESP, ou mestrado ou doutorado. Agora, eu sou do quadro de oficiais complementares ou do quadro de oficiais especialistas, ou eu quero integrar esses quadros. O que eu tenho que fazer? CH1. Então, vou ir para o parágrafo 1º do artigo 186. Aos oficiais do QOC, e QOC vem do QPPM, né? E do QOE, que vem do QPE, será exigido CHO, curso de habilitação de oficiais para promoção a segundo tenente. Isso é tranquilo, eu sei que precisa, estou consciente disso, porque eu estou diante dos denominados requisitos para promoção. E eu vou estabelecer um outro detalhe aqui para você ver. Observe comigo esse detalhe que está fixado nos parágrafos 9 e 10. Observe. Quando nós estamos falando dos cursos, que eu tenho o CFO, do QOPM, o CHO, do QOC e do QOE, eu tenho o CESP, que o capitão faz para ser promovido a major, o CEGESP, que o tenente-coronel, por exemplo, faz para ser promovido a coronel. Só que tanto o CESP quanto o CEGESP admite-se também o mestrado. E no CEGESP admite-se também o doutorado. Só que para que alguém possa fazer um mestrado ou um doutorado, isso valer como CESP ou CEGESP, tem que ter autorização. Então, observe, parágrafo 9. O comandante-geral vai definir primeiro os requisitos para o acesso aos cursos internos da respectiva instituição militar estadual. No caso do CESP ou do CEGESP, por exemplo, tem processo seletivo. E o comandante-geral estabelece as regras, edital e publicado. Então, os requisitos para acesso àquele curso são fixados pelo comandante-geral através aí de norma interna. Perfeito? Vamos agora ao parágrafo 10. O mestrado e o doutorado previsto nas alíneas B e C do inciso 7. A linha B, eu vou falar do CESP, que pode ser um mestrado. A linha C, eu vou falar do CEGESP, que pode ser um mestrado ou doutorado. O mestrado e o doutorado previstos nas alíneas por mim indicadas serão computados como requisito de promoção quando eles valem como requisito substituindo o CESP ou CEGESP quando oferecidos ou autorizados pela respectiva instituição militar estadual. Se a Polícia Militar oferecer um mestrado ou um doutorado, esse mestrado ou doutorado, de acordo com as regras estabelecidas, podem ser substitutos do CESP ou do CEGESP. Ou a Polícia Militar ela não criou, o bombeiro também, não criou um mestrado ou um doutorado dentro da sua própria estrutura. A Polícia Militar ou o Corpo de Bombeiros Militar podem autorizar que os seus oficiais façam um mestrado ou um doutorado em outra instituição e reconheçam esse mestrado ou esse doutorado como requisito para promoção a major ou como requisito para promoção a coronel. Isso é possível. O importante você marcar no parágrafo 10 é que desde que a instituição ofereça ou desde que a instituição autorize. Aí sim poderia ser feita a utilização desse mestrado ou desse doutorado. Claro, cristalino? Isso, entendi. Então agora a gente vai para o artigo 187. O artigo 187 ele é importante porque ele vai tratar de um tempo de serviço que não é computável para promoção, que não servirá para promoção. Então veja, artigo 187. Não é computado para fim de promoção. Marca aí, garoto, garota. Não é computado para fim de promoção o tempo de. Você vai no 187 e vai ver que tem 6 incisos. O primeiro tempo que não é computado para promoção
é um tempo que não é computado para nenhum efeito. Você pegou licença para tratar de interesse particular sem vencimento. Licença para tratar de interesse particular sem vencimento é o seu interesse individual que está em jogo, que está em análise. Você optou por pegar essa licença. A administração autorizou que você a pegasse. O tempo que você ficou lá, e você lembra que é de no máximo 2 anos, o tempo que você ficou lá não conta como tempo de serviço, nem como efetivo, nem como anos de serviço. E também não conta como tempo para promoção. Não conta como tempo, por exemplo, para adquirir o intertício. Não computará. Então eu venho aqui e observo. Peguei licença para tratar de interesse particular sem vencimento, esse tempo não conta para promoção. O militar está na condição de ausente, de extraviado ou de desertor. Eu já falei disso lá no passado, do período de ausência, de extravio ou deserção. Se o militar está na condição de extraviado, de ausente ou de desertor, o período em que ele está nessa situação não será computado, via de regra, nem como tempo de serviço e tampouco será computado para promoção. Isso vai ser descontado no tempo de serviço do militar. Vejam, 2 tempos que não são computáveis. Aquele em que o militar está em licença para tratar de interesse particular sem vencimentos, ou em caso de ausência, extravio ou deserção. Se você quiser verificar um pouco mais sobre período de ausência, extravio ou deserção, você vai voltar posteriormente o seu olhar lá no artigo 52 do Estatuto, no parágrafo único, que eu já fiz um detalhamento sobre isso lá. Tem até uma nota de rodapé explicativa. E você vai também correr o seu olho lá no artigo 163 do Estatuto, que é o tempo não computável para tempo de serviço ou mesmo para efetivo ou anos de serviço. Não conta para nada. Essas são as 2 primeiras situações. Qual é a próxima? Você foi condenado em processo criminal qualquer, seja na justiça comum ou na justiça militar. Pode ser um ato de improbidade administrativa em que o juiz determinou a privação do exercício da sua função pública ou te suspendeu do exercício daquela função pública. Se eu estou privado do exercício da função pública, se eu estou suspenso do exercício do meu cargo ou da minha função, nas hipóteses previstas em lei, é claro. Durante o período que eu ficar nessa situação, esse tempo não será computado para promoção. A lei de abuso de autoridade, a lei de improbidade administrativa estabelecem situações de afastamento, por exemplo, do exercício da função pública. O Código Penal Militar tem pena de suspensão. Se o militar foi condenado a uma pena de suspensão e ficou durante determinado período suspenso do exercício do seu posto, aquele período de suspensão não será computado para fins de promoção. Agora, se você estiver cumprindo pena também, sentença penal ou prisão judicial, eu posso chamar de prisão judicial, por exemplo, uma prisão preventiva, uma prisão temporária. Então, observe, o militar está cumprindo pena, cumprindo sentença penal. Já ia até uma sentença penal definitiva e ele já entrou na execução da pena. Ou ele está em prisão judicial, uma prisão preventiva, uma prisão temporária, por exemplo. É evidente que você tem que se lembrar, quando nós estudamos o artigo 163, que a prisão preventiva não será computada como tempo de serviço se daquela prisão preventiva redundar em condenação. Se não redundar em condenação, o tempo será computado. Quando eu falo prisão judicial aqui, tem que redundar necessariamente em algum tipo de condenação para aquele militar, necessariamente, para que esse tempo possa ser descontado, a princípio. Então, veja aí, cumprimento de sentença penal ou de prisão judicial. O tempo não é computado. Licença para tratar de interesse particular, sem vencimentos, o tempo não é computado para promoção. Extravio, ausência de deserção, o tempo não é computado para promoção. Privação ou suspensão do exercício do seu cargo ou função, naqueles casos previstos em lei, o tempo que eu ficar lá não é computado. E se o militar for considerado incapacitado para as práticas de atos da vida civil, a sua família pode, por exemplo, entrar com ação civil de interdição judicial. Se ele for interditado judicialmente por estar incapacitado para praticar atos, como eu disse, na vida civil, o tempo de interdição judicial ficou 7 meses, 8 meses,
10 meses interditado judicialmente. O tempo que ele ficou interditado judicialmente não será computado para fins de promoção. Para efeitos de promoção, esse tempo não será considerado. E o último tempo que não vai computar para promoção, você tem que ter muito cuidado com ele. É por isso que você vai colocar até um pezinho de prova nele, aqui no inciso 6. Porque eu vou te lembrar algo que eu faço quase como se um mantra fosse. Que é o artigo 17 do nosso estatuto. O militar da ativa que aceitar cargo público civil temporário não eletivo, assim como de autarquia, empresa pública ou sociedade de economia mista, enquanto ele estiver nessa situação, ele ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá ser promovido por antiguidade, contando-se o seu tempo para essa promoção, qual? Para a promoção por antiguidade e para a transferência para a reserva ou para a reforma. Ali é interessante. Eu aceitei um cargo público civil temporário não eletivo, o tempo que eu ficar lá vai ser contado como tempo de efetivo serviço. E vai ser contado, inclusive, para a promoção por antiguidade. Mas o tempo que eu estiver no exercício daquela função não será computado como tempo de serviço para fins de promoção por merecimento. Vai contar para fim de promoção por antiguidade. Veja aí o nosso inciso 6. Exercício de cargo público civil temporário. Qual é a regra? Não é computado para fim de promoção. Essa é a regra. E qual é a exceção? Será, todavia, computado para promoção por antiguidade. Mas se eu fiquei no exercício de um cargo público civil temporário não eletivo, enquanto eu estiver no exercício dessa função, o tempo conta como efetivo serviço, conta para promoção por antiguidade, mas não conta para a promoção por merecimento. Perfeito? Então você precisa saber todos esses 6 elementos, esses 6 princípios que não se computarão como tempo de serviço para fim de promoção. Licença para tratar de interesse particular sem vencimentos, extravio, ausência ou deserção, prisão ou suspensão do exercício do posto, cumprimento de sentença penal ou de prisão judicial, interdição judicial ou exercício de cargo público civil temporário, salvo para a promoção por antiguidade. Para a promoção por merecimento, não conta. Nós vamos pegar esse parágrafo primeiro, que eu vou te dar um detalhe sobre ele agora. Esse parágrafo primeiro também, como tudo é importante, você vai observar um elemento aqui fundamental. Veja, o oficial que se encontrar em qualquer das situações previstas nesse artigo, incisos 1 a 6, por períodos, olhe, por períodos contínuos ou não, por períodos contínuos ou não, dentro de cada ano lá ele vai verificar se o período é contínuo ou não. A cada ano completado nessa situação, ele pegou uma licença para tratar de interesse particular e ficou, a princípio, 1 ano na licença para tratar de interesse particular. A cada ano completado, contando o tempo de arredondamento, eu vou te dar o detalhe sobre isso, ele será remanejado para a turma posterior e terá seu ano base alterado. Ele é da turma de 2008, por exemplo. Lá em 2013, ele pegou a licença para tratar de interesse particular e ficou 1 ano. Ele era a turma de 2008, pegou a licença de 2013, deu mais de 1 ano, ele vai ser remanejado para a turma de 2014 e vai ter o ano base alterado. Então, ele vai necessariamente ser remanejado para a turma posterior e tem seu ano base alterado. Contado, inclusive, o tempo de arredondamento. O que é o tempo de arredondamento? Se esse período for até 182 dias, aquele período não seria computado para efeito de promoção. Mas se for superior a 182, 183, 184, isso já vai ser de plano arredondado para 1 ano. E a cada ano completado, ele é remanejado para a turma posterior. Veja o parágrafo 2º, que a gente vai ter a convicção disso. Para fins de arredondamento, considerar-se-á o período superior a 182 dias igual a 1 ano.
Isso é muito importante. Pegou licença para tratar de interesse particular, ficou 200 dias em licença para tratar de interesse particular, arredonda para um ano. Arredondou para um ano, ele já vai ser remanejado para a turma posterior e terá seu ano base alterado, porque arredondamento é aquele período superior a 182 dias e vai ser igual a um ano. Basta você olhar lá no artigo 159, no parágrafo 3º. E eu vou trazer um caso aqui para vocês da aplicação do artigo 187 no parágrafo 1º. Mas antes, eu só preciso dizer que o artigo 188 foi revogado, o artigo 189 também foi revogado. Então, o que eu trago à luz agora é só um exemplo da aplicação desse artigo 187, parágrafo 1º. Veja ele aqui. Esses militares, está publicado no BGPM 95, lá de 2016. Um ato administrativo de mudança de ano base. O coronel PM, diretor de recursos humanos, uso de suas atribuições, declara para fins do previsto no parágrafo único do artigo 183. A gente ainda vai olhar isso com muita cautela, a gente ainda vai olhar isso com muito detalhe, mas nós já tratamos necessariamente do artigo 183. E quando nós tratamos do estudo do artigo 183, especificamente em seu parágrafo único, nós já verificamos algumas orientações que eu as considero sempre fundamentais, porque o parágrafo único do artigo 183 estabelece, na verdade, o parágrafo único, não, os incisos do parágrafo único do artigo 183 estabelece a regra do ano base. E quando a gente chega no artigo 187, que vai falar especificamente do tempo não computado, no parágrafo 1º, a gente viu que se o oficial ficar afastado por período igual a um ano, ele é remanejado para a turma posterior e tem seu ano base alterado. E para isso, computar-se-á, inclusive, o período de arredondamento. Então, veja nesses meus exemplos aqui. O capitão Jefferson Aderbal Fonseca, ele era do ano base de 1993. Ele afastou-se, não sei se foi por deserção, não sei se foi para tratar de interesse particular, até acho que foi para tratar de interesse particular. Ele ficou mais de um ano, deu mais de 182 dias, ou um período superior a isso. Ele teve seu ano base alterado. Ele saiu de 1993 e foi para 1994. Teve seu ano base e a sua turma alterada, em razão de ter ficado um período aí superior a um ano contado, igual a um ano contado ao arredondamento. E aqui tem um caso mais peculiar. Eu me lembro desse caso porque conheci, inclusive, a situação da pessoa especificamente. Ficou aí, em qualquer uma daquelas situações, por períodos contínuos ou não, a cada ano completado, contado ao arredondamento, ele é remanejado para a turma posterior. Esse oficial aqui do quadro de oficiais de saúde, ele era da turma de 2007. Olha que loucura. Ele era da turma de 2007 e pegou uma licença para tratar de interesse particular, para fazer um mestrado, um doutorado, sei lá, em uma nação estrangeira qualquer. E ficou um período superior lá a um ano. Contado o arredondamento, deu um ano. Ele ia ser remanejado para a turma posterior. Se ele era de 2007, qual seria a turma posterior? A de 2008, teria o ano base alterado. Só que para o QoS, em 2008 não teve concurso. Não existia turma de 2008. Como não existia turma de 2008, sabe o que a PM fez? Remanejou esse militar para a turma de 2009. Ele teve o ano base alterado e a turma dele foi para 2009. Só você ver aí, tem uma observação. Alterado o ano base para 2009, tendo em vista que não existe turma de 2008. No caso dele, o prejuízo ainda foi maior, que ele foi para 2 turmas à frente. Todo o seu sistema promocional foi alterado, porque ele ficou afastado da instituição por período aí, de um ano, contado, inclusive, o arredondamento. Tranquilo? Para identificar claramente essa pseudo-tranquilidade, nós vamos fazer alguns exercícios para ver se estamos bons mesmo. Aqui está a primeira questão. 2019. O exame de aptidão profissional é previsto na Lei 5.301 de 69, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais. E a aprovação no referido exame constitui um dos requisitos para oficiais concorrer à promoção. Marque a alternativa correta.
nessa questão, eu vou fazer uma leitura de baixo para cima, só para ser diferente. Então vamos na letra D. Aos oficiais do quadro de oficiais especialistas, QOE, não será aplicado o exame de aptidão profissional e poderão concorrer à promoção desde que satisfaçam os requisitos da legislação em vigor? Verdadeiro ou falso? Falso! Oficiais de todos os quadros, seja esse oficial do quadro de oficiais da Polícia Militar, do quadro de oficiais de saúde, do quadro de oficiais especialistas, do quadro de oficiais complementares, do quadro de oficiais capelães. Todos fazem EAP, todos fazem o exame de aptidão profissional. Então, a letra D está equivocada. Vamos na letra C. Após o resultado final do exame de aptidão profissional, deverá ser publicado um novo almanaque, alterando-se a classificação por antiguidade para os primeiros tenentes no mesmo ano base? Falso! Nota de EAP não altera a ordem de antiguidade. Nota de EAP não altera a ordem de antiguidade. Então, após o resultado do EAP, deverá ser publicado um novo almanaque, alterando-se a classificação por antiguidade? Claro que não. EAP não altera a classificação por antiguidade. É apenas um requisito para a promoção. Vamos à letra B. O exame de aptidão profissional será aplicado a todos os primeiros tenentes, exclusivamente do QOPM, e versará sobre matéria de interesse das instituições militares? Exclusivamente é um termo muito extremo. Ele está dizendo que só a EAP só se aplicaria para o QOPM. Na resposta da D, eu já disse que se aplica a todos os quadros. Então, não é exclusivamente para o QOPM, logo essa alternativa é incorreta. A correta deve ser a letra A. O resultado do exame de aptidão profissional não alterará a ordem de classificação por antiguidade. Isso é verdade. Eu respondi isso quando falei da letra C. O resultado do EAP não altera a ordem de classificação por antiguidade. Feito? Vou agora para a próxima questão. EAP, QOPM, QOC 2013. Marque a alternativa correta. Essa é a que eu procuro. De acordo com o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, instituído pela Lei Estadual Mineira 5.301, com as devidas atualizações, é requisito para concorrer à promoção. Então, vamos na letra A. Interstício mínimo de 2 anos no posto na graduação, salvo de aspirante oficial, que será de 6 meses. Primeiro, se eu estiver falando da promoção de oficiais, eu vou pensar no interstício para oficiais. Se eu estiver falando na promoção de praças, eu vou pensar no interstício para as praças. Então, como nós estudamos até o momento a promoção de oficiais, eu vou dizer assim, olha, o interstício dos oficiais é 24.411. Vou escrever de novo aqui, com mais espaço, para ficar mais fácil para mim. Estou tratando aqui do requisito para oficiais, do interstício para oficiais. 24.411. Então, aqui no 2 anos, eu vou ter o interstício que o segundo tenente tem que ficar naquele posto. 4 anos, o primeiro tenente para sonhar com promoção a capitão. 4 anos, o capitão para sonhar com promoção a major. 1 ano, o major tem que ficar como major para sonhar na promoção a tenente-coronel. E 1 ano, o tenente-coronel tem que ficar como tenente-coronel para concorrer à promoção a coronel. O interstício mínimo é de 2 anos? Não, ele não é mínimo de 2 anos. Pode ser, inclusive, de 1 ano. No que se refere aos postos, no que se refere às graduações, a gente vai ver posteriormente que o interstício é 563, 5 anos como terceiro, 6 como segundo, 3 como primeiro. Mas eu vou dizer isso depois. Não é no mínimo de 2 anos. Demonstrei aí no meu quadro. Vamos na letra B. Um dos requisitos para promoção aqui estabelecidos é robustez física. Robustez física? Um dos requisitos para promoção que nós estudamos não é a robustez física. O que nós vimos como requisito é a aptidão física. Não tem que ser robusto fisicamente, não. Eu tenho que ter aptidão física. Então, aqui na letra B está equivocado. Vamos na letra C. Estar apto no treinamento policial básico. TPB, doutor e doutora, é requisito para promoção? Não, não e não. TPB é um dos fatores de avaliação lá na ADI, a nota do TPB.
Mas estar aprovado no TPB não é requisito para promoção. Repito, estar aprovado no TPB não é requisito para promoção. O correto, então, deve ser a letra D. Resultado igual ou superior a 60% na AADP. Para promoção, sim. Resultado igual ou superior a 60% na AADP. Então, a minha letra D é a resposta que nós estávamos procurando. Acabamos de encontrar. Vamos a mais uma questão. De acordo com a Lei 5.301, não será computado, olha, não será computado para fins de promoção o tempo de licença médica. O tempo de licença médica é computado para promoção? Sim, sim, não tem situação lá descrita no artigo 187. Férias prêmio. O tempo de férias prêmio é computado como tempo para promoção? Sim. Letra D. Período de trânsito, quando dá movimentação do militar por conveniência da disciplina. Esse tempo é contado para promoção? Sim, porque nada disso foi falado lá no artigo 187. Então, licença. O que tem no 187 que não é computado para promoção? Licença para tratar de interesse particular, extravio, ausência ou deserção, suspensão ou privação do exercício do cargo ou da função, por exemplo, interdição judicial, cumprimento de sentença penal ou prisão judicial e qualquer outro que não é computado para promoção, exercício de cargo público civil temporário, salvo para promoção por antiguidade. Então, qual é o tempo nessa questão que não é computado para promoção? Letra C. Exercício de cargo público civil temporário. Esse não é computado, a não ser que seja para promoção por antiguidade. Mas essa exceção já está no próprio artigo 187. Essa é a resposta. Esse tempo não é computado. Estou no cargo público civil temporário, até acrescento, não eletivo. Enquanto eu estiver no exercício desse cargo, o meu tempo não é computado para promoção, exceto se for para promoção por antiguidade. Agora, se eu tiver em licença médica, férias prêmio, trânsito, instalação, por exemplo, o meu tempo é computado normalmente. Estabelecidas todas essas premissas, solucionadas todas essas questões, fecha esse tópico e já te espero na próxima aula. Até lá!